Bom dia, meus queridos ouvintes da Rede de Comunicação Nova Jericó. Eu me chamo Missionário Anderson, sou membro fundador da comunidade Nova Jericó e vim nesta manhã partilhar com vocês uma experiência comum entre nós cristãos, a qual nós precisamos entender para vivenciar e perceber a beleza disso. Eu queria partilhar com vocês sobre o deserto espiritual. Para uns, aridez espiritual, e para outros, até conhecido como lástima da igreja. Lástima da igreja. Por quê? Porque é um tempo difícil. É um tempo que nós queremos sentir e não sentimos. Queremos ver e não vemos. Pedimos sinais e não recebemos. E somos conduzidos pela fé e pelo amor a qual nos encontrou primeiro. Nós temos dois momentos importantes numa caminhada cristã. O primeiro momento é o primeiro amor. Todo cristão, ele é marcado pelo primeiro amor. Aquele cristão que é chamado a levar, a viver o Evangelho. Antes de levar o Evangelho foi levado a ele. E aí, essa demonstração, essa vivência dele com o Evangelho, no primeiro momento, nós chamamos de primeiro amor. Movida pelo Espírito Santo, ele é carregado, ele é levado para onde muitas vezes ele não quer. Mas ele vai, porque tudo para ele é alegria, ele é levado. Ele é conduzido pelo Espírito. Ele sente, ele vê. A sensibilidade dele espiritual está a 1000. E aí ele diz, Deus me ama. Ele diz, eu sou amado por Deus. Porque ele sente verdadeiramente. Aquilo impulsiona a pessoa a mudar de vida, a mudar de realidade. E até mesmo dar um giro de 360 graus na sua vida. E isso nós chamamos de conversão. E essa conversão nos leva a viver uma maturidade espiritual. E não tem como viver uma maturidade espiritual sem antes passar pelo deserto espiritual. E é esse deserto que eu vim falar para vocês. O deserto espiritual, a qual muitos não estão acostumados a viver. Aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 1, Jesus diz assim: cheio do Espírito Santo, voltou o mesmo do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Um deserto de 40 dias. E para que Jesus foi levado para o deserto? Para ser provado, para ser tentado. E diz que no deserto, Jesus teve fome. As tentações estão ligadas com as nossas necessidades, com os nossos desejos. Pois o demônio, no deserto, ele oferece o que queremos, o que desejamos. Porque aconteceu assim com Jesus. Jesus foi tentado. E foi tentado aonde? Nesse momento especial, o momento de aridez, no momento de deserto. No deserto, Jesus, dentro das suas necessidades, ele demonstrou que estava pronto, que estava justamente decidido no que queria, que não era apenas um desejo, uma vontade, ou algo espontâneo, não, era algo maior que isso, era algo de fé, era algo que partia de dentro, era algo que vinha de Deus, a qual ele acreditava piedosamente. Jesus no deserto, não tenham dúvida, ele pode ter sentido todas as necessidades, mas o que fez ele superar foi justamente a presença do Espírito Santo. No próprio. A presença do Espírito Santo nos faz ter força perante as tentações, nos faz ter força perante as provações. Portanto, no deserto, Jesus é conduzido para ser tentado mesmo. Não tem como, meu irmão, ser cristão sem passar pela tentação. Eu sei que muitos de nós não queríamos passar por isso. Mas quando somos conduzidos ao deserto de nossa vida, lá nós somos tentados. E eu quero dizer que é vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Não para que nós caiamos da tentação,
mas para que nós sobressaia sobre ela, para mostrarmos para as pessoas, para o mundo, que da mesma forma que Jesus superou e venceu a tentação, no momento mais difícil da vida dele, nós também somos capazes de vencer. Você é capaz de vencer. Seja a tentação na área afetiva, seja a tentação na área da alimentação, seja a tentação na hora dos olhos, no olhar, seja a tentação no ouvir, seja onde for a tentação, nós somos capazes de suportar. Por quê? Porque Jesus suportou. E por que Jesus suportou? Porque ele estava cheio do Espírito. Foi o próprio Espírito que conduziu ele ao deserto. E não fique pensando que é outro Espírito que nos conduz ao deserto. Não, é o próprio Espírito Santo. Para quê? Para nos dar maturidade espiritual, para nos dar força espiritual, para nos dar coragem espiritual. Já dizia a tradição, Santa Teresinha passou 10 anos de aridez espiritual. Ela entrava na capela, não sentia nada. Parecia que o seu coração estava congelado, frio. Não sentia Deus. Parecia que Deus estava distante. Parecia que Deus estava em outro lugar. Parecia que Deus não escutava mais suas orações. Mas não, Deus estava pertinho dela. E a certeza que dava a ela que Deus estava ali, isso era fé. E é essa fé que Deus quer nos dar, uma fé madura, não uma fé movida apenas às nossas necessidades e às nossas vontades, mas uma fé movida à vontade de Deus. E aí Jesus diz aqui que o mesmo teve fome. Mas o que fez Jesus negar o pão? Não é pecado comer pão e não era pecado comer pão. Mas não era a vontade de Deus naquele momento que Jesus comesse pão. A vontade de Deus era que ele passasse aquele tempo no deserto, no jejum, praticando essa mortificação, não comendo pão. Portanto, não comer pão gerou um Cristo maduro, para mostrar para nós que nós possamos também renunciar o pão. Quantos de nós, irmãos, na hora da tentação, até mesmo diante de uma alimentação, caímos? E não entendemos que cair diante do pão reflete cair diante de tantas situações que vêm depois do pão. Tantas realidades que vêm depois do pão. Quem não é fiel diante do pão, como irá ser fiel diante de outras tentações maiores? A igreja nos oferece o jejum. É dado, é oferecido pela igreja. Se a igreja oferece para nós o jejum, é porque é algo bom para a nossa fé. Portanto, meus irmãos, é tempo de nós olharmos para as nossas tentações e não mais murmurarmos contra Deus ou encontrarmos justificativa para pecarmos e cairmos. Não. É tempo de nós dizermos não. Como dizia Jaldunga, PHN, por hoje não, por hoje não, por hoje não vou comer. Quantas pessoas não conseguem superar a tentação da alimentação, a qual é chamada até mesmo a viver, se torna obesa. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a partir da alimentação, não é que comer não seja bom, nós devemos se alimentar bem. Mas a alimentação não pode se tornar para nós um ídolo, um Deus. Porque a partir daí nós se alimentamos de forma errada, distorcida, a qual com a vida nós vamos pagando, com a nossa saúde. Quantas pessoas estão nesse exato momento no leito do hospital, porque não comeu bem, porque não se alimentou bem, porque comeu de forma errada, queria comer o que queria, porque não suportou a tentação do comer. E Jesus no deserto nos mostra que é possível. Ele passou 40 dias sem comer. Não quer dizer que você vai passar 40 dias sem comer, mas quer dizer que você é capaz de suportar a tentação de comer, se ela bater um dia no seu coração. Que você é capaz de fazer um jejum para vencer a tentação, até mesmo da sexualidade. A sexualidade se tornou
para muitos cristãos, uma luta, uma batalha grande. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que quando nós começamos a suportar as pequenas tentações, nós vamos tendo coragem para suportar também as grandes. Porque do mesmo jeito que Jesus foi conduzido para o deserto, pelo Espírito Santo, nós somos também conduzidos. E é lá no nosso deserto que nós vamos demonstrar para Deus quem nós somos, realmente. Não é quando nós levantamos os braços, não é quando dizemos glória a Deus, aleluia. Não quer dizer que nós não venhamos dizer isso, não. Mas não é nesse momento que nós demonstramos a nossa fé. É no momento que nós caímos e nós temos a capacidade de se levantar e dizer: Senhor, hoje eu vou fazer o que tu me pede. E eu digo para vocês, no deserto espiritual, nós não temos vontade de fazer jejum, nós não temos vontade de fazer penitência, nós não temos vontade de fazer nada que agrada a Deus, porque somos movidos pelas nossas necessidades. E aí, meus irmãos, muitos não entendem e acabam abandonando a Deus nesse tempo, deixando Deus só, abandonando a sua fé, ou então indo em busca apenas de euforia, se afastando da vontade de Deus. O deserto é um tempo de silêncio, o deserto é o tempo de escuta, o deserto é o tempo de adoração, o deserto é o tempo do louvor, o deserto é o tempo do agradecimento. E aí nesse tempo nós, infelizmente, não encontramos forças. Por que não encontramos forças? Porque confiamos nas nossas próprias forças. E no deserto espiritual, como o Espírito Santo nos conduziu a ele, nós colocamos a nossa força no Espírito. É no Espírito que você tem que colocar a sua força. Não em você, não em paredes, não em homens. A sua força vem de Deus. É lá que você vai suportar tudo. É lá que você vai aguentar tudo. É lá que você vai conseguir dizer não, não à tentação. É no Espírito. Porque foi o Espírito que te conduziu a Ele. Muitas pessoas nos pedem oração. Diz: missionário, reze por nós. Reze por mim. Pede à comunidade que reze. Porque não consegue ficar de pé. Não consegue se manter-se de pé. Meus irmãos, o homem e a mulher que não consegue se manter de pé, ele se torna, ao longo do tempo, um fracassado. Uma hora ou outra, ele vai desistir, ele vai abandonar. Sabe por quê? Porque ele não tem coragem de lutar. Sempre que uma pessoa me pede oração, eu me volto a ele e digo: reze por mim, porque eu sei, porque dentro de cada pessoa existe o Espírito Santo, o mesmo Espírito que leva aquela pessoa ao deserto da vida dela, leva ela a sair desse deserto. O deserto tem um dia para acabar, e talvez o dia seja hoje, meu irmão. Insista, vá para a Santa Missa, faça adoração, entre no seu quarto, leia a sua Bíblia, insista, não pare, porque quanto mais nós insistirmos, mais nós iremos sair com mais rapidez desse deserto. Quanto mais pararmos, se acomodarmos, mais nós iremos ficar paralisados e morrer na fé. E seguindo os passos do Papa Francisco, ele nos ensina a alegria do Evangelho. A alegria do Evangelho parte justamente daquele cristão que não se deixou se abater no tempo do deserto. Alegrai-vos o seu coração. Você que está triste, você que está desanimado, você que está passando por grandes dificuldades, dizendo: meu Deus, eu não tenho forças. O deserto que você passa hoje, Jesus te convida a sair dele, a caminhar em direção da cruz, mas da cruz que te leva à glória, à bênção, que te leva à prosperidade. Por quê? Porque você não se deixou se abater no tempo do deserto, no tempo da provação, no tempo da tentação. Particularmente, eu vivi essa experiência lá atrás, no meu início de minha caminhada. Eu fui justamente, eu posso dizer claramente, eu fui arrastado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me arrastou, ele me conduziu, ele me colocou nos braços.
E chegou uma hora que eu procurei forças e não encontrei. E disse, o Espírito Santo me abandonou. Deus me abandonou. Na minha experiência inicial, eu não sabia como lidar. Mas logo veio um irmão e me disse, é normal, eu já passei por isso. Você não pode desistir. Esse desânimo vai passar. Essa frieza vai passar. E passou, meu irmão. Eu insisti. Eu fui para a adoração. Eu não sentia nada. Eu não sentia nada na adoração. Mas algo dentro de mim me fazia estar ali. E quanto mais eu rezava, mais eu tinha vontade de rezar. Quanto mais eu adorava, mais eu tinha vontade de adorar. Portanto, se você não desistir, assim como eu não desisti, esse tempo vai passar. Mas um dia ele vai voltar, porque o deserto espiritual é assim. Quando estamos precisando crescer na fé, ele aparece. O deserto é um tempo de crescimento. O deserto é um tempo de nós crescermos e amadurecermos. O deserto nos dá a oportunidade de sentirmos que Deus também tem sentimentos. É um tempo de nós olharmos e dizer, Senhor, é o tempo que tu tem que agora sentir quanto eu te amo. Nem eu sentir, não é mais os meus sentimentos, agora é os sentimentos de Deus. Deus tem sentimentos. Deus também chora. Deus se compadece. Deus se alegra. E quando Deus vê que eu estou caminhando, quando Deus vê que eu não desisti, quando Deus vê que eu continuo adorando, mesmo sem sentir, Ele lá se alegra, Ele festeja, Ele glorifica, Ele fica muito, muito radiante, porque eu não desisti. E aí, meus irmãos, Jó já disse, se recebemos de Deus as graças, será também que não devemos receber de Deus as desgraças? Não é que recebemos de Deus as coisas ruins, não é isso que Jó quer dizer. Mas é que no tempo difícil, nós não podemos abandonar o Senhor. No tempo difícil, você, eu, não podemos virar as costas para o Senhor. Porque é nessa hora que temos que demonstrar quanto Deus nos ama. Quanto Deus se esforçou para que nós estivéssemos resgatando, orando pelas pessoas. Jesus precisa de você. Assim como um dia ele disse para mim, missionário, eu preciso de você. Ele precisa de você, meu irmão. Vá em busca. No lugar de você ficar triste, amargurado pelos cantos, achando que Deus lhe abandonou, vá em busca. Por quê? Porque você não é mais movido pela sua emoção. Você é movido pelo Espírito Santo. E para o Espírito Santo, e do Espírito Santo, você vai gerar frutos em abundância na fé. Fica com Deus e não desista desse Deus maravilhoso, porque você nasceu para Ele e com Ele você vai salvar os seus. Amém.